Você já se perguntou como os anjos caídos influenciam nossas vidas? A Bíblia faz várias menções a esses seres espirituais que, em um tempo distante, escolheram desobedecer a Deus e caíram de sua graça. Mas o que isso significa para nós hoje? Como essas forças espirituais afetam a humanidade e o nosso relacionamento com Deus? Neste vídeo, vamos explorar as conexões entre os anjos caídos e os seres humanos, baseando-nos nas Escrituras para trazer clareza a esse tema intrigante. Ao entender essas relações espirituais, você poderá fortalecer sua fé e se proteger das armadilhas que essas forças invisíveis podem apresentar. Fique comigo até o final e descubra como aplicar esse conhecimento prático em sua vida diária. Para entender as conexões entre anjos caídos e a humanidade, precisamos primeiro compreender quem são esses seres. Na Bíblia, os anjos são descritos como mensageiros de Deus, criados para servir e adorar ao Senhor. No entanto, alguns deles se rebelaram contra o Criador, liderados por Lúcifer, o mais belo e poderoso de todos os anjos. Essa rebelião é registrada em passagens como Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, onde Lúcifer, cheio de orgulho, desejou ocupar o trono de Deus e, como resultado, foi expulso do céu. Ezequiel também traz uma descrição vívida dessa queda, onde vemos o processo de corrupção que transformou um anjo de luz em Satanás, o adversário. Ele e os anjos que o seguiram, agora chamados de anjos caídos, passaram de servos de Deus a inimigos da justiça divina, estabelecendo um reino de trevas com o objetivo de afastar a criação de Deus de seu plano original. Essa queda não foi apenas uma separação de Deus, mas também um marco na relação entre o bem e o mal no universo. Em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, encontramos outra referência significativa à interação desses anjos caídos com a humanidade, onde alguns filhos de Deus, interpretação associada a anjos caídos, se envolvem com as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes, os Nefilins. A consequência desse envolvimento foi um aumento significativo da maldade e da violência na terra, o que levou Deus a julgar o mundo com o dilúvio, como registrado em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. Essa tentativa dos anjos caídos de corromper a humanidade demonstra a profundidade de suas conexões com os seres humanos e sua influência contínua nos eventos terrenos, desde os tempos antigos. Esses exemplos mostram que, desde o princípio, os anjos caídos têm buscado interferir nos planos divinos, tentando corromper a humanidade e distorcer a ordem que Deus estabeleceu. A queda dos anjos não só impactou o céu, mas também teve consequências diretas sobre a terra e a humanidade. Em Gênesis 3, vemos o primeiro exemplo claro dessa conexão espiritual quando Satanás, sob a forma de uma serpente, tenta Adão e Eva no jardim do Éden. Esse momento marca o início da influência dos anjos caídos na humanidade. Ao convencer Eva a desobedecer a Deus, Satanás abriu as portas para que o pecado e a corrupção entrassem no mundo. Ao longo das Escrituras, encontramos vários exemplos que mostram como os anjos caídos tentam interferir nos planos de Deus e influenciar a humanidade. Um dos exemplos mais claros está em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Quando Satanás, o líder dos anjos caídos, tenta diretamente Jesus no deserto. Após 40 dias e 40 noites de jejum, Satanás aparece para Jesus oferecendo poder, autoridade e soluções fáceis em troca de obediência. Embora Jesus tenha resistido a todas as tentações, essa passagem ilustra como os anjos caídos tentam manipular a fé humana, buscando desviar até mesmo o Filho de Deus de seu propósito. Outro exemplo significativo é o livro de Jó, onde vemos Satanás novamente desempenhando um papel crucial. Em Jó capítulo 1, versículos 6 a 12, Satanás aparece diante de Deus e desafia a integridade de Jó, um homem justo e temente a Deus. Com a permissão de Deus, Satanás põe Jó à prova, causando-lhe sofrimento físico, emocional e material. Apesar de toda a aflição, Jó permanece fiel a Deus, demonstrando que, embora os anjos caídos possam tentar nos desviar, a fé inabalável é uma proteção contra suas investidas.
Esses exemplos não são apenas histórias antigas, mas reflexos de como as forças espirituais malignas ainda operam hoje. A tentação de Jesus e o sofrimento de Jó mostram que os anjos caídos continuam buscando oportunidades para desviar a humanidade da vontade de Deus. Eles atacam nossa fé, nossas circunstâncias e, muitas vezes, nossos pontos mais fracos. Compreender essas interferências ajuda os cristãos a se prepararem e resistirem a essas influências espirituais malignas que continuam presentes no mundo moderno. As conexões espirituais entre anjos caídos e a humanidade não são apenas parte de histórias antigas, mas continuam a afetar a vida cotidiana de muitas formas. Embora vivamos em um mundo moderno, as influências espirituais malignas ainda se manifestam através de tentações, desafios à fé e distorções da verdade. A Bíblia nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Essas influências podem aparecer de maneiras mais sutis. Elas se revelam em ideologias que distorcem os ensinamentos bíblicos, em tentações que nos afastam dos caminhos de Deus e em práticas que parecem inofensivas, mas que, na verdade, desviam o foco espiritual. Falsas doutrinas, a exaltação do materialismo e a busca por prazeres imediatos são exemplos de como os anjos caídos continuam tentando corromper a humanidade, assim como fizeram nos tempos bíblicos. Além disso, as lutas emocionais e espirituais que enfrentamos, como a ansiedade, a desesperança e a perda de propósito, também podem ser influenciadas por essas conexões espirituais. Os anjos caídos, assim como no passado, buscam enfraquecer a fé dos crentes e aumentar a separação entre Deus e o ser humano. Reconhecer a influência dos anjos caídos em nossa vida requer discernimento espiritual e um profundo conhecimento da palavra de Deus. Embora suas ações nem sempre sejam visíveis, os sinais de sua influência podem se manifestar em várias áreas. Um dos primeiros indícios é a tentação constante de desviar-se dos caminhos de Deus, seja por meio de pensamentos de dúvida, desânimo, ou pela atração por coisas que contradizem os princípios bíblicos. Outro sinal comum é a presença de sentimentos como medo, ansiedade ou desesperança, que parecem nos afastar da paz de Cristo. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, Paulo nos exorta a vestir a armadura de Deus, que inclui elementos como a verdade, a fé e a justiça, para resistir às ciladas do maligno. Esses são escudos espirituais que nos ajudam a identificar e combater as influências negativas. Além disso, atitudes que promovem orgulho, egoísmo e divisões também podem ser reflexos da influência dos anjos caídos, já que essas são características associadas à sua rebelião contra Deus. Manter uma vida de oração, meditação na palavra e comunhão com outros crentes nos fortalece espiritualmente, permitindo que reconheçamos e resistamos a essas influências malignas. Compreender a relação entre anjos caídos e a humanidade é fundamental para a nossa vida espiritual. Essa compreensão não se limita a um debate teológico, mas se transforma em um princípio prático que pode impactar nossa jornada de fé. Saber que essas forças espirituais estão ativas e buscando influenciar nossas decisões nos ajuda a permanecer alertas e vigilantes. Além disso, o conhecimento dessas conexões nos proporciona um senso de propósito. Ao entendermos que estamos em uma batalha espiritual, somos mais propensos a buscar o auxílio divino e a fortalecer nossa fé. Isso não apenas nos capacita a resistir às tentações, mas também nos encoraja a nos apoiar em nossa comunidade de fé, buscando juntos o crescimento espiritual. Reconhecer as armadilhas que os anjos caídos armam pode transformar nossa abordagem à vida cotidiana. Essa consciência nos leva a um compromisso mais profundo com a oração, o estudo das Escrituras e a vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Ao fazermos isso, não apenas nos fortalecemos individualmente, mas também contribuímos para um corpo de crentes mais forte e unido, capaz de resistir às investidas do inimigo.
Mas quais seriam as estratégias necessárias para resistirmos a essas influências? É essencial adotar estratégias práticas que nos fortaleçam espiritualmente. A primeira e mais importante dessas estratégias é a oração constante. A comunicação com Deus não apenas nos ajuda a discernir as tentações que enfrentamos, mas também nos fornece a força necessária para resistir a elas. Jesus nos ensinou a orar e vigiar, especialmente em tempos de tentação. Outra estratégia vital é a leitura e meditação na Palavra de Deus. A Bíblia é a nossa espada espiritual, como mencionado em Efésios capítulo 6, versículo 17. Ao conhecermos as Escrituras, podemos identificar mentiras e enganos promovidos pelos anjos caídos e substituí-los pela verdade. Estudar a palavra em grupo também pode ser benéfico, pois a comunhão com outros nos oferece apoio e encorajamento. Além disso, precisamos ser proativos em desenvolver uma vida de adoração e louvor. A adoração é uma arma poderosa contra as forças malignas, criando um ambiente espiritual que atrai a presença de Deus e afasta o inimigo. Por fim, é crucial estabelecer limites em relação às influências externas, como mídia, relacionamentos e filosofias que contradizem os ensinamentos bíblicos. Proteger a nossa mente e coração de influências negativas nos ajuda a manter um foco claro em Cristo e em sua verdade. À medida que encerramos nossa exploração sobre as conexões entre anjos caídos e a humanidade, é crucial relembrar a importância de estarmos cientes dessas influências espirituais. A Bíblia nos fornece uma compreensão clara dessas interações, nos ajudando a reconhecer a luta que enfrentamos diariamente. Contudo, também nos assegura que, em Cristo, encontramos não apenas a proteção, mas também a vitória sobre o mal. A partir deste vídeo, reflita sobre como as lições aprendidas podem ser aplicadas em sua vida cotidiana. Como você pode fortalecer sua vida de oração e aumentar seu conhecimento das Escrituras? Quais áreas da sua vida precisam de maior discernimento espiritual? Ao buscarmos essas respostas, estaremos mais preparados para enfrentar as tentações e as ciladas que podem surgir. Lembre-se de que não estamos sozinhos nesta jornada. Através da comunidade e do poder do Espírito Santo, temos recursos disponíveis para nos ajudar a permanecer firmes. Que cada um de nós se comprometa a viver em fé, vigilância e amor, conscientes das conexões espirituais que nos cercam e da vitória que temos em Cristo. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe você em sua caminhada espiritual. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.